Eu já disse aqui algumas vezes, né, que parece-me que muitas vezes no mundo político tão desgastado e tão desacreditado, que ao invés de fazermos ações que façam com que a população acredite mais na política e nos políticos, parece-me que não se perde uma única oportunidade de fazer o contrário. Foi criado, depois dos sucessivos escândalos de corrupção envolvendo principalmente a Petrobras, foram criados alguns mecanismos para impedir que algumas coisas voltassem a acontecer. Um dos maiores avanços que ocorreu nesse sentido foi a criação da Lei das Estatais. A Lei das Estatais, depois da Petrobras ter praticamente sido saqueada, a Lei das Estatais, ela veio para regulamentar e tornar mais transparente e rígida questões como compras, licitações, nomeações de diretores, nomeações de conselho fiscal, e que esta lei serve tanto para aquelas empresas que são de capital puramente estatal, quanto das empresas de capital misto e também as suas subsidiárias. Olha, uma coisa que ninguém podia imaginar, ontem, no apagar das luzes do ano legislativo de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei alterando a Lei das Estatais, principalmente numa questão que diz sobre nomeação de políticos ou pessoas ligadas a partidos políticos. A lei, doutor Hércules, original, ela dizia que uma pessoa que participou ativamente de uma campanha ou que é membro efetivo de um partido, com funções específicas de um partido, só poderia ser indicado para um posto, por exemplo, como presidente, como conselheiro, 3 anos depois de se desligar dessas funções partidárias. Isso foi uma evolução muito grande. Inclusive o Arthur Lira e o atual presidente chegaram a tentar mudar isso, anteriormente, mas não mudaram. Mas ontem foi mudado. Isso beneficia, obviamente, a nomeação de Aloysio Mercadantes, aliadíssimo do presidente eleito, para o BNDES. Ora, poderia-se dizer assim, então foi uma articulação do presidente eleito e do PT. Não, foi uma articulação de todo mundo. Porque, na verdade, quando se trata de corporativismo, fisiologismo, patrimonialismo, não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, se une todo mundo em função disso. E a mudança, a alteração na lei das estatais, ela beneficia tanto o governo que está entrando, quanto o centrão, porque agora todo mundo fica livre para nomear quem bem quiser, do jeito que quiser, filiados ou não de partidos políticos, apadrinhados ou não. Se liberou geral novamente para uma coisa que tinha sido uma mudança fundamental com a chamada Lei das Estatais. É impressionante como no Brasil, ao invés de criar condições para que a população acredite cada vez mais nos políticos e na política, vai se criando questões para que a população desconfie ainda mais. Ronda no Senado uma proposta, embora negada por muita gente, para se criar o cargo de senador vitalício. Claro que tem como função principal beneficiar o presidente que está terminando o mandato. Mas para que não haja briga entre direita, esquerda, etc., já se ventila que a criação do cargo de senador vitalício vai valer para todos os ex-presidentes depois da redemocratização. Ou seja, se criariam vários cargos de senador vitalício. Para Bolsonaro, para Dilma, para Temer, para Fernando Henrique, para o Collor. É espantoso, doutor Hércules, é espantoso que alguém ventile essa ideia numa época de tanto descrédito nos partidos e na própria política.
E se cria uma lei no Brasil, e por isso nós não criamos segurança jurídica, por isso muitas vezes, né, o país perde credibilidade no exterior, porque se muda a lei, se cria a lei, se altera a lei, a bel prazer. Então assim, hoje a lei não é boa para nós, então vamos mudar, amanhã vamos mudar outra vez. E assim continuamos. É horrível, tanto essa questão da mudança da lei dos estatais, quanto agora essa excrescência que é alguém sugerir a criação do cargo de um senador vitalício.